Circulação e coluna. Esse é o assunto de hoje no Entre Vértebras. Estou aqui com a Andressa Pimpão, uma colega cirurgiã vascular, angiologista, amiga e de longa data, desde tempos de residência do Hospital Cajuru. Fizemos em paralelo enquanto eu fazia ortopedia, ela fez cirurgia geral, depois fez aí vascular quando eu fiz cirurgia da coluna. E hoje eu trouxe ela para a gente conversar sobre um assunto que é uma interseção das duas especialidades, dor na perna. Muitas vezes o paciente vem no meu consultório com dor na perna e me diz: olha, doutor, eu não sabia nem quem eu procurava. Se eu ia no médico do joelho, se eu ia no médico da coluna por ser um problema de ciático, ou se eu ia no médico da circulação, estava com alguma dúvida com relação a isso. A primeira pergunta que eu te faço é, da questão vascular, quais são as patologias, os problemas que as pessoas podem ter que podem causar dor na perna? Antônio, principal causa, varizes, insuficiência venosa. Acomete quase 40% da população brasileira e normalmente responsável por queixas como dor, peso, cansaço, queimação e inchaço nas pernas. E que normalmente melhoram quando o paciente faz repouso no final do dia. Essa é a imensa maioria, praticamente 90% dos atendimentos de consultório são devido às varizes. Existe uma pequena porcentagem que são os pacientes com doenças arteriais. Esses pacientes normalmente são os pacientes tabagistas, pacientes diabéticos e que têm essa dor principalmente quando começam a caminhar. É aquele paciente que vem no consultório que você já, na história você já imagina que ele vai ter esse problema de claudicação, começa a andar, tem que parar porque a panturrilha é como se tivesse uma cãibra, uma dor intensa, e depois que ele fica em repouso um pouquinho, volta a caminhar e funciona melhor, digamos, a circulação. Acaba que, então, as doenças arteriais, elas têm uma questão mais metabólica junto associada. Totalmente relacionada. Relacionada ao estilo de vida, muitas vezes. E as varizes? Tem um componente genético, uma predisposição? Ela é totalmente do ambiente? Qual que é a proporção, assim? A genética. Genética ainda é a principal causa. Exatamente. Principal causa. É uma deficiência... Se a mãe tem, a chance da filha ter também maior. Bem maior. E é uma deficiência numa proteína de um gene que faz com que a parede das veias se dilatem. Então, por isso que a gente fala também que a gente não consegue curar a propensão do organismo da pessoa. A gente consegue fazer uma manutenção, a gente tem tratamentos excelentes, pouco repouso, pouca dor, retorno imediato às atividades, porém, a gente não consegue curar, retirar essa propensão do organismo do paciente, essa propensão genética. Mas também tem a questão da epigenética. O que é isso? Aquelas questões que a gente pode cuidar no dia a dia para que a doença não se manifeste de uma maneira tão exacerbada, tão aparente, Então, que incomode tanto a vida do paciente no seu dia a dia. Por exemplo, prática de atividade física, manutenção de peso, no caso das mulheres, evitar o hormônio, principalmente o estrogênio, do anticoncepcional e também depois na menopausa, que hoje eu tenho atendido muitas pacientes na idade da menopausa e nós notamos que a reposição hormonal, que é principalmente feita pelo estradiol, realmente aumenta bastante a quantidade de varizes e varicoses, dos vasinhos nas pernas, e principalmente sintomas bastante relacionados. Então, a gente consegue cuidar da epigenética, que a gente consegue fazer tratamentos que mantêm as pernas, primeiro, saudáveis e segundo, bonitas, Por que não? É importante também para nós mulheres. Eu falo mulheres porque as varizes acabam acometendo as mulheres de uma maneira maior do que nos homens, E a estética também pesa mais para a mulher nesse sentido, A mulher expõe até mais a perna, usa saia, e o homem tem pelo que disfarça, então acaba que muitas vezes a mulher busca mais até pela questão estética que funcional, eu acredito, com certeza, Poxa, tem esse vasinho feio aqui, Isso. Nós acabamos nos preocupando mais com isso, e os homens acabam deixando o tratamento até, diria até para um momento muito tardio, deveriam ter procurado antes. E normalmente é a esposa, a mãe, a irmã, alguém que acaba incentivando. Isso, arrasta para o consultório. Exatamente. Falando já de varizes, o que tem de tratamento moderno hoje para varizes? Eu ainda, na época da minha faculdade, era cirurgia aberta, a pessoa ganhava um monte de furinho na perna, ficava lá um tempão com o pé para cima, lá na cama depois. O que tem hoje de moderno? Ficou no passado, Hoje os tratamentos realmente, eles envolvem bastante tecnologia. Basicamente, laser, Quando nós falamos de cirurgia, nós falamos de endolaser para safena, que é a termoablação. É uma fibra que entra dentro, só um furinho. Antigamente nós fazíamos um corte grande no tornozelo, um corte grande na virilha, retirava a safena, muito mais dor, hematoma, isso tudo acabou. Hoje o paciente tem um retorno muito precoce às suas atividades habituais e normalmente eu gosto de fazer uma comparação. É a mesma coisa do que a cirurgia vídeo, Uhum. né, Uma cirurgia aberta. Na sua área, comparado com uma cirurgia convencional.
só tem vantagens, né? Com certeza. E no consultório também, praticamente 80% dos casos a gente consegue resolver no consultório também graças à tecnologia, principalmente o laser transdérmico. Ele nos permite tratar vasos que antes a gente acabava indicando procedimento cirúrgico, hoje a gente consegue resolver em consultório, o paciente levanta no mesmo momento, vai embora andando, dirigindo, trabalhando, buscando filho na escola e fazendo atividade física, tudo muito mais tranquilo do que era antigamente. Muito bom, né? Ótimo, né? Muito bom mesmo. Um outro ponto interessante, diariamente, eu diria, vem no consultório um paciente com queixa de dor na perna e que passou já por um vascular e diz assim, pô, doutor, eu tinha muita dor, eu achei que era da circulação, fui no angiologista, fiz já um ecodoppler, veio tudo normal e ele mandou procurar você. Nós temos a questão da dor do ciático, a questão da claudicação neurogênica, que é quando o canal da medula começa a ficar apertado pelo envelhecimento, chama estenose, e leva a uma situação de dificuldade de caminhar. A pessoa no começo caminhava 5 km no parque, de repente começa a caminhar 3 km, depois com 1 km, às vezes com 2 quadras, a pessoa já tem que parar porque as pernas pesam, a pessoa tem uma dor cansada, queimação, e aí a pessoa para um pouco, respirou, ela consegue caminhar melhor. Além disso, a pessoa comenta que se ela vai subir uma rampa, por exemplo, ela diz, quando eu subo a rampa, que a pessoa tem que inclinar o tronco para frente para subir, não dói. Como diferenciar a claudicação neurogênica, esses sintomas, da claudicação vascular, de que a dor das pernas venha pela questão da circulação? O que tem de diferente? Bom, primeiro, no consultório, nós acabamos trocando vários pacientes, né? Eu acabo indicando bastante os pacientes que eu suspeito de dor neurogênica para você. Principais diferenças. Primeiro, a gente divide em queixas venosas e queixas arteriais. Venoso é tudo que tem a ver com o retorno do sangue, e arterial com o fluxo do sangue que vai para as pernas, né? A claudicação vascular arterial é o paciente que não consegue subir a rampa. De jeito nenhum. Nem escada. É aquele paciente que tem dificuldade, que fala assim, nossa, eu não consigo. Se for no plano, eu até consigo caminhar lá 100, 200 metros. Mas paro, sinto aquela cãibra na panturrilha, dou uma respirada e continuo. Mas de jeito nenhum rampa, né? É o paciente que fica bem em repouso. E falando da parte venosa, o que eu diferencio é quando a paciente fala assim, nossa, eu não consigo dormir por causa de dor nas pernas. Praticamente carimbou o atestado, vai para o ortopedista de coluna, né? Por quê? Porque as dores das varizes, normalmente o peso, o cansaço, a queimação, eles melhoram com o repouso. Então esses dois grandes diferenciais. Ficou na horizontal, o fluxo volta, melhora, desincha o pé, e na coluna, muitas vezes, ao deitar, aperta mais o canal e a pessoa diz, poxa, doutor, na hora de dormir, que eu quero descansar, começa a queimar minha perna e aí eu não consigo relaxar. Esse é o grande diferencial, né? Para nós, aqui na parte circulatória, deitou, melhora tudo, né? Além da insuficiência vascular, de varizes, um outro ponto que também é muito relevante de falar é trombose. Graças a Deus, a cirurgia de coluna tem uma incidência baixíssima de trombose comparada com cirurgia de joelho, de quadril, tem que fazer profilaxia, tem que fazer muito tratamento preventivo. Na coluna, geralmente, principalmente cirurgias minimamente invasivas, a própria mobilidade precoce, tirar do leito já resolve, né? Mas como prevenir trombose, pessoas que têm predisposição, não relacionado apenas à cirurgia, mas no dia a dia, ou ao contrário, quais são os fatores que vão levar a pessoa a ter uma chance maior de apresentar um quadro de trombose? Bom, se o paciente não tem uma história familiar significativa, normalmente a gente observa mais os pacientes acima de 60 anos de idade, né, em situações de imobilização. Pacientes obesos, gestantes, pacientes que fazem tratamento oncológico, os pacientes oncológicos, as próprias células tumorais, elas liberam substâncias protrombóticas, né? E situações de imobilização por tempo prolongado, como, por exemplo, viagem. Clássico 10 horas de avião, indo para Disney, para Europa. Exatamente. E você sabe, Antônio, que tem dados científicos que comprovam que as pessoas que sentam na janela têm maior propensão a trombose. Que caminha menos, não quer incomodar o pessoal do corredor. Se você não está com a tua familiar do lado, você fica mais sentado por mais horas e se movimenta menos. Aí, uma questão muito importante. Mesmo que você fique sentado, o ideal, claro, é caminhar a cada hora, né? Isso numa viagem ou... Mesmo no dia a dia de trabalho, não tem computador, né? Isso eu falo mesmo, para quem trabalha muito tempo sentado no computador, ter essa mobilidade é muito importante. Hidratação é muito importante, tomar líquido, mais ou menos 30, 40 ml por quilo de peso, é interessante para a circulação no geral, né? Por quê? Porque isso diminui a viscosidade do sangue, então afina, entre aspas, né? O sangue fica mais diluído e tem uma menor probabilidade de coagular, né? E movimentar os pés para frente e para trás.
Os exercícios de panturrilha no dia a dia também, quanto mais forte essa panturrilha for, melhor, ela vai bombear o sangue de volta para o coração. Aí entra a atividade física, que pode ser uma caminhada, subescada, bicicleta, enfim, o que o paciente se sentir confortável para realizar. Legal. Você falou de beber líquido. Existe alimento, né, uma influência da alimentação? Existe uma influência da alimentação na questão de circulação? Por exemplo, tem alimentos que fazem bem para a circulação ou alimentos que devem ser evitados para questões de varizes, de circulação, de insuficiência, de trombose? Existe, Antônio, de uma maneira geral, dieta anti-inflamatória. Uhum. A gente até comenta, não só para a parte circulatória, isso está agora sendo bastante comentado, até por causa da questão do lipedema, né? E essa dieta anti-inflamatória, ela melhora tanto para o lipedema, para as questões venosas e para as questões arteriais. Basicamente, evitar produtos industrializados. Ultraprocessado, embutido. Gorduras saturadas. Né? Investir numa alimentação mais natural. É aquela história do descascar mais, desembalar menos, isso, né? E a gente acaba ouvindo bastante os nutricionistas comentando, mas é muito real, né? Nós vemos que pacientes que investem nessa dieta com mais oleaginosas, azeite de oliva, frutas vermelhas, o alho, que é um potente anti-inflamatório natural, são pacientes que vão ter uma saúde melhor de forma global. De forma geral, exatamente. Exercício ajuda? Ajuda bastante, né? A atividade física, como nós comentamos aqui, que fortalece a musculatura da panturrilha, é excelente. E o que não é muito interessante para quem está em tratamento da parte circulatória, e acredito que para a tua área também, né? Com muito impacto, né? Atividade com muito impacto. Então, eu sempre acabo orientando que o paciente procure uma ajuda especializada, né, de um profissional. É isso aí. Tem que ter um profissional de educação física cuidando da sua saúde, é fundamental. Fisioterapeuta para ajudar em reabilitação, no pilates, né? É algo para garantir que você não vá se lesionar ainda. Exatamente. Né? Eu acabo orientando bastante os pacientes em relação a essa orientação, que eu acredito que é de suma importância. Última pergunta. Vamos lá. Meia elástica. Quando usar? Quem deve usar? Tem contraindicação? Tem que procurar um cirurgião vascular para avaliar? Existem medidas diferentes? Fala um pouco para a gente saber. Eu gosto bastante de falar sobre meias elásticas, principalmente porque hoje em dia as meias não são mais como eram antigamente. Então nós temos meias com muita tecnologia que permitem que elas sejam mais confortáveis, permitem transpiração, que os pacientes não sentem aquela sensação de que a meia está esquentando, abafando, e também são muito mais bonitas do que eram antigamente, porque existe um preconceito, né? Quer dizer, aquela meia bege grossa, a pessoa tinha que passar vaselina para conseguir vestir a meia super apertada, né? Exatamente, uma dificuldade, e acabava que os pacientes não usavam. Então eu falo que cada paciente tem a sua meia, né? Ela é específica. Eu entendo como é o dia a dia da pessoa. Por exemplo, eu uso muita saia. Eu não vou conseguir usar uma meia 3/4, né? Então para mim tem que ser uma meia mais alta, e assim a gente vai entendendo. E receita de meia é como receita de antibiótico. Cada paciente vai ter a sua compressão, a medida de extrema importância. Então a gente sempre gosta de comentar que a meia da vizinha não é a sua meia. Ah, mas eu posso pegar emprestado que a minha mãe usou uma vez numa cirurgia. Isso é super comum, né? Eu escuto todo dia. Não dá, né? Por quê? Porque tem que ser a sua medida. Posição correta, tudo isso influencia para que a meia realmente... seja eficiente. Exatamente. Faça sentido para melhorar o retorno venoso, né? Então não adianta qualquer meia, né? Temos que... O interessante é consultar realmente com o cirurgião vascular. Andressa, prazer receber você aqui no Vértebras. Acho fundamental os pacientes terem essa consciência que a melhor maneira de a gente cuidar da nossa coluna é prevenindo. A nossa coluna, da nossa saúde é prevenindo, e não medicando, e não correndo atrás depois que a pessoa já fez a trombose, depois que já está com uma varicose grande. Exato. Então, procurem profissionais competentes, procurem pessoas que busquem sempre estar atualizados, fornecendo exatamente o tratamento mais moderno que tem. Hoje a gente tem a tecnologia a favor da medicina, né, e permite que as pessoas tenham recuperações rápidas, resultados satisfatórios. A vida de todo mundo é tão corrida, né? Ninguém mais tem, assim, tempo para ficar um mês com a perna para cima, né? Enfim, a gente precisa mesmo. Muito obrigada pelo convite, Antônio. Um prazer. Valeu. Obrigado. Obrigada também. Até mais.